queridos alunos. Nós vamos trabalhar agora, juntamente com a professora Samara e o professor Teodoro, a hora da escrita. Nós vamos trabalhar a parte de ortografia. Existem algumas palavras que a gente tem que ter muita atenção na hora da escrita. Na linguagem oral, não tem nenhum problema, mas na hora da escrita é preciso de muita atenção. S com som de Z. Qual usar? É uma pergunta que nós fazemos sempre quando nos deparamos com palavras que têm o uso do S, mas é o som do Z. Um dos erros que são mais feios na língua portuguesa é trocar a letra S pelo Z, ou vice-versa, pois o S, em algumas situações, assume o mesmo som de Z, e o que pode causar certa confusão, como em. Aí nós temos os exemplos: análise, asa, poesia, amnésia, duquesa e etc. Então, todas essas palavras são escritas com S, mas com som de Z. Sabemos que uma das melhores formas de não cometer esse erro é lendo mais e escrevendo mais. Porém, existem algumas regras que podem ajudar muito na hora da escrita. Então, quanto mais você ler e escrever, você vai melhorar a escrita dessas palavras. Mas existem algumas regras que você pode estudar e tentar lembrar na hora que você for escrever a palavra e não tiver certeza de como ela é escrita. Então, quando é que nós usamos a letra S? Então, nós usamos a letra S quando nós trabalhamos os sufixos osa e oso. É escrita com S, mas tem som de Z. Exemplo: gostoso, gostosa, teimoso, teimosa, famoso, famosa, horroroso ou honroso, honrosa, horroroso, horrorosa. Então, todas elas nós temos o sufixo oso e osa. Tem som de Z, mas como são sufixos, nós os escrevemos com S. Em derivados de outras palavras que tem S no radical. Se a palavra primitiva é com S, então a palavra derivada vai ser também com S. Por exemplo, a palavra primitiva asa não é escrita com S, então asinha também será escrita com S. Análise, se é escrita com S, analisar vai ser escrita com S. Aí nós temos outra regra. Nos sufixos es e esa, em caso de palavras que indiquem origem, nacionalidade ou título. Escocês, escocesa, burguês, burguesa, polonês, polonesa, freguês, freguesa. Então, nós temos o sufixo es e esa. Quando você for trabalhar também esses sufixos, eles serão escritos com S. Embora tenha o som de Z, serão escritos com S. Ocorrência após ditongos. Então, ditongos é quando nós temos o quê? O encontro de duas vogais. Repouso, o ditongo ou. Então, vai ser escrito com S. Pouso, o ou, de novo. Então, escrito com S. Pausa, o ditongo ao. Então, é escrito com S. Coisa, o ditongo oi. Então, é escrito com S. Aí outra regrazinha, nos sufixos de origem grega, que tenha ese, isa, osa. Exemplo: profetiza, arquidiocese, viscosa, virose, tese. Então, se tem o sufixo de origem grega, nós vamos escrever com S. Outra regrazinha, em alguns nomes próprios conhecidos. Exemplo: Luísa, Baltazar, Teresa. Se na sua certidão você escreve com S, ele pode ser utilizado com S. Existem casos do nome Luísa ser escrito com Z. Depende de como você é registrado, seu nome. Então, por isso que dizem alguns nomes próprios conhecidos.
Baltazar é com S, mas pode ser que você encontre algum nome de alguma pessoa que se escreva com Z, porque são nomes próprios conhecidos. Em algumas flexões do verbo pôr e querer, que muitas pessoas erram. Exemplo, pus, puseste, pôs, pusemos, pusestes, puseram, quis, quisestes, quisemos, quisestes, quiseram. Então, são alguns verbos e suas flexões. Em palavras, em algumas outras palavras. Daí a importância da leitura e a escrita. Aqui, ó, essas palavras aqui não tem uma regra geral para cada uma. Besouro, despesa, freguesia, Ásia, presídio. Então, a importância de você praticar a leitura e a escrita. Agora, vamos ver quando nós usamos a letra Z. Nos sufixos es e esa, presente em substantivos abstratos, originados de adjetivo como triste, tristeza, bonito, boniteza, nobre, nobreza, macio, maciez. Então, eles são substantivos abstratos que tem o sufixo es ou esa. Então, nesse caso, eles são escritos com Z. Em derivados de outras palavras que tem Z no radical. Deslize. Se deslize é escrito com Z, deslizar também vai ser escrito com Z. Razão, razoável. Raiz, enraizar. Buzina, buzinação. Vizinho, vizinhança. Então, a palavra derivada tem Z. Então, a palavra primitiva tem Z. Então, a palavra derivada também será com Z. Derivações com os sufixos zal, zeiro, zinho, zinha, zita, zito. Aqui os exemplos: cafezal, cinzeiro, fadozinho, cãozito, avezinha. Então, são palavras também que são escritas com Z. Nos sufixos isação na formação de substantivos e isar na formação de verbos. Ó, catequização é substantivo, escreve com Z. Catequizar é um verbo, escreve com ZA. Modernizar é o verbo, então é com ZA. Modernização, substantivo com ZA. Em palavras homófonas, que são pronunciadas da mesma forma, mas são escritas de formas diferentes, como cozer. A palavra vai ser cozer quando ele significar cozinhar. Já quando ele significar costurar, é com S. Traz, quando é do verbo trazer, então é escrito com Z. Já traz, quando significa atrás, é com S. Em palavras como é necessário a prática de leitura e escrita para saber a grafia correta, como, por exemplo, azeite, prazer, lazer. Então, aqui são palavras que fogem essas regras. Então, é necessário, mais uma vez, reforçar. É necessário a prática de leitura e a escrita para saber a grafia correta. Quanto mais você escrever essas palavras, certamente você, no futuro, se precisar escrever, você vai lembrar se é que é com Z. Então, lembre-se dessas regras, mas não deixe de ler e escrever com frequência, pois nem sempre as regras se aplicam. Então, quando você tiver dúvidazinha, você pode pesquisar, mas nem sempre você vai encontrar uma regra específica para cada palavra. Então, é bom você sempre ler com frequência, procurar uma boa gramática, um bom dicionário, bons livros, que você vai conseguir saber a diferença, diferenciar as palavras com Z e as palavras com S. E bons estudos!